Graça e paz a todos. Nós passaremos agora para o momento de exposição da palavra de Deus. E por isso eu te convido para que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Meditaremos em dois versículos, versículo 6 e de número 7. Que o Senhor Deus possa nos trazer instrução, iluminar as nossas mentes nesse dia de celebração e nos edificar na sua palavra. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Nos diz assim o Senhor Deus por meio de sua palavra. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Meus irmãos, o que nós esperamos então para o ano seguinte? Certamente nós esperamos coisas boas, aliás, nós esperamos coisas melhores. E talvez você já conseguiu organizar as suas ideias, os seus planejamentos e fez diversas projeções para o ano que vem a seguir. De forma que nós poderíamos fazer uma grande lista de sonhos, de projetos e aplicações que todos nós juntos aqui reunidos temos. Contudo, eu gostaria que você se atentasse para o fato de que o Evangelho transcende as meras expectativas nossas sobre a transitoriedade da vida. E por essa razão o Evangelho opera como um guia para a Igreja de Jesus se orientar através do tempo. De forma que nossa lista de prioridades para um ano novo não deveria começar por uma lista de aquisições ou de realizações pessoais, mas ela deveria começar com uma avaliação daquilo que o Evangelho exige de nós. Por isso, de acordo com o Evangelho, a pergunta para nós é: como a igreja pode responder ao Deus que a salvou? O que você precisa fazer em resposta àquilo que Deus tem feito? Afinal, a igreja de Jesus é o ajuntamento de pessoas que Deus está redimindo e reencaminhando ao mundo hostil à fé. E é por essa razão que eu gostaria de refletir com os irmãos na carta de Paulo aos Colossenses. Essa igreja foi fundada na cidade de Colossos, situada em um ponto comercial importante do mundo antigo. Colossos é uma cidade na província da Ásia Menor, junto ao vale do rio Lico, a atual Turquia. Era uma igreja predominantemente gentílica, de acordo com as referências que Paulo faz nesta carta. O pastor desta igreja chama-se Epáfras, que aliás se encontra com Paulo em Roma para pedir auxílio. E ao que tudo indica, Epáfras havia sido um discípulo de Paulo em Éfeso durante a sua viagem missionária, o que também nos leva a crer que Epáfras foi o seu fundador. E então Epáfras está junto ao apóstolo Paulo, relatando as circunstâncias que a igreja em Colossos vivia. A condição da igreja que preocupa o pastor Epáfras ficou conhecida como heresia colossense. Alguns falsos mestres haviam atacado essa jovem igreja com uma mescla de ensinos estranhos ao Evangelho. E este ensino estranho sintetizava elementos do legalismo judaico, em que a espiritualidade era orientada pela observância de uma rigorosa tradição, envolvia elementos da filosofia grega e um misticismo oriental. De forma que a grande questão que circulava ao redor dos colossenses era o flerte com o paganismo do mundo antigo. Então, os crentes colossenses têm os ritos judaicos, um culto pagão promíscuo e a velha paixão pela filosofia grega em seus retrovisores. Qual que é o problema desta síntese doutrinária que os colossenses estavam assimilando? De uma forma muito objetiva, esse conjunto de falsos ensinos do espírito daquele tempo atacava diretamente a supremacia de Cristo sobre a criação e a igreja, de forma que, na prática, a suficiência de Cristo está sendo negada pelos crentes em Colossos. E, portanto, a carta aos Colossenses é um contra-ataque do apóstolo Paulo aos falsos ensinos que começavam a seduzir aquela igreja. E o apóstolo Paulo é firme na sua posição. E por isso Paulo diz: pensem nas coisas lá do alto. Vocês foram transportados do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Jesus é o cabeça de toda a criação e da sua igreja.
reajam e façam morrer a velha natureza de vocês, porque Cristo, em quem os tesouros da sabedoria de Deus e a plenitude da divindade habita, os apresentará santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Fiquem prontos. Essa era a mensagem de Paulo para eles. E aqui entra a importância do capítulo 2, versos 6 e 7 de Colossenses. Esses versos poderiam bem funcionar como título para essa carta, porque Paulo consegue resumir aqui o verdadeiro ensino do Evangelho para a vida cristã. E este é o ponto que eu quero tratar com os irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo é o caminho da nova vida. E a pergunta para nós é: como percorrer este caminho? E aqui Paulo parece afirmar 3 verdades doutrinárias para a vida cristã, para que percorramos o caminho da nova vida. A primeira verdade para se percorrer o caminho da nova vida em Jesus é: a vida cristã é redundantemente uma vida em Jesus Cristo. Isso significa que é impossível vida cristã sem a presença e a obra de Jesus. Dizer isso pode ser tão trivial a ponto de considerarmos essa verdade desnecessária, porque é repetitivo. No entanto, irmãos, é muito fácil nos desviarmos de Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim como os colossenses que eram seduzidos pela espiritualidade, pela sabedoria e pelas práticas da sua época, a igreja cristã hoje também está sendo fascinada pelo mundanismo e pelo materialismo. Nós facilmente substituímos a santidade e a glória de Deus pela nossa satisfação pessoal e os nossos projetos egoístas. Nós estamos abandonando a suficiência de Cristo e da sua palavra por uma filosofia de crescimento pessoal, em que nós suplementamos aquilo que nós cremos, que não nos é oferecido em Jesus, aparentemente. Nós rejeitamos a ideia de que somos pecadores, que precisam ser perdoados e buscar perdão, e abraçamos o conforto de consciência e bênçãos materiais. Talvez muitos de nós tenham vivido um cristianismo sem Cristo e ainda nem se deu conta disso. Mas Paulo ensina justamente ao contrário. Ele diz: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Gostaria de retificar essa tradução, dizendo que talvez a melhor maneira, como algumas traduções têm feito a respeito desse termo, continuem a viver nele, seja andai nele. E para explicar isso, Paulo usa 3 metáforas que traz uma íntima relação que os cristãos têm com Cristo. Primeiro, Paulo diz: andai nele. Paulo está dizendo que Jesus é o caminho. Portanto, não há outro caminho para os crentes. Certamente surgirão caminhos alternativos. Nosso tempo propõe muito isso. Mas Jesus é exclusivamente o caminho. Isso praticamente tem que nos ilustrar o que é a vida cristã. Estar em Jesus é andar com Jesus. De modo que nós precisamos ajustar o nosso foco para a jornada que Jesus pôs à nossa frente. E aqui não se trata de você buscar em si mesmo o seu caminho, como se as respostas estivessem ocultas em si próprio. Você não precisa comprar lanternas para te guiar em meio à escuridão. Você não precisa andar solitário, como se o mundo todo dependesse de você ou estivesse contra você, porque o caminho não está perdido. Jesus é o caminho, andai nele, portanto. No verso 7, Paulo diz que a vida cristã também é estar enraizado em Jesus. Isso significa que Jesus é o solo fértil da qual toda árvore plantada nele retira sua força vital e só pode frutificar se estiver nele. Crescer na vida cristã é crescer em Jesus e no conhecimento da sua glória. A teologia reformada tem tratado esta verdade como união mística. Todos os crentes em Jesus foram unidos a ele de tal forma que Jesus comunica graça e vida como se fôssemos ligados por um cordão umbilical ou como os galhos no tronco. Nós estamos, portanto, enraizados nele. E só há vida em nós, porque essa vida provém não de nós, mas provém do Senhor Jesus. Paulo ainda usa outra metáfora. Ele diz que estamos edificados sobre Jesus.
A ideia que ele transmite aqui no texto é que Jesus é o fundamento, Jesus é o alicerce do edifício cristão que é a igreja. E por essa razão, estar em Jesus define se nós permaneceremos fiéis ou não. Porque Jesus é o fundamento de todo o cristianismo bíblico. De forma que é impossível negociarmos esta verdade e substituirmos Cristo por outro alicerce. Se você tirar Cristo da sua vida, a casa cai. A segunda verdade, para se percorrer o caminho da nova vida, é o desenvolvimento da fé. Se Cristo é o fundamento do edifício cristão, o corpo de verdades doutrinárias revelados a nós são o cimento da edificação. Isso significa que o desenvolvimento da vida cristã precisa de substância. Se você encontrou o caminho e está percorrendo nele, logo você precisará de combustível para encontrar o seu destino. Portanto, você não conseguirá maturidade cristã, você não conseguirá maturidade para a vida e sabedoria para a vida sem o desenvolvimento do conteúdo da fé. E posto isso, Paulo diz, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, verso 7. E aqui o apóstolo Paulo faz uma referência clara às verdades do evangelho que haviam sido transmitidas dos apóstolos para a igreja primitiva. Epáfras havia recebido o conteúdo da fé e foi catequizado pelo próprio Paulo. E a preocupação tanto de Paulo quanto de Epáfras é que a igreja possa se desviar e abandonar esse conteúdo que foi recebido por eles. Aliás, no primeiro capítulo, Paulo faz um tipo de provocação à igreja. Ele diz, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Colossenses 1, verso 23. Isso soa muito antiquado ao nosso tempo. O nosso tempo odeia o dogma. Se por um lado os intelectuais da sabedoria popular ridicularizam a doutrina, nos chamando de fundamentalistas de maneira pejorativa, por outro, o cristianismo místico e experiencial da igreja brasileira é extremamente anti-intelectual. Porque, para muitos, teologia é sinônimo de esfriamento, de falta de fervor. Só que isso não é verdade, porque não há amadurecimento cristão sem desenvolvimento teológico. É a nossa teologia que orienta como nós reagimos ao mundo. É o conteúdo teológico da nossa fé que une os cristãos. Não dá para fugir do fato de que toda interação nossa, seja no lar, no trabalho ou na vida pública, tem como ponto de partida a nossa teologia, porque a teologia está enraizada no seu coração, porque Deus nos criou seres teológicos. Portanto, como R.C. Sproul disse, todos somos teólogos. O cristão precisa, então, investir no seu desenvolvimento da sua fé. E, por último, a terceira verdade para se percorrer o caminho da nova vida. A nossa teologia precisa resultar em adoração. Jesus disse, chegou o tempo em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso Paulo diz, crescendo em ações de graça, verso 7. Essa é a expressão-chave da adoração bíblica. Os salmos repetem isso o tempo todo. Cantem ao Senhor com ações de graça, Salmos 147, verso 7. Vamos à presença dele com ações de graça, Salmo 95, verso 2. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, Salmo 107, verso 1. Se eu continuasse, nós não sairíamos daqui. Mas o tempo todo as Escrituras dizem, ofereçam ações de graças ao Senhor Deus. E isso serve para nos lembrar que a teologia e a revelação de Deus não param no estímulo do intelecto. Os puritanos entendiam que a adoração envolvia dois fundamentos. Aliás, envolve dois fundamentos. Primeiro, a adoração é um trabalho do coração. A adoração é o seu coração trabalhando, trocando por outras frases. De forma que se o seu coração não tem conexão com o que você professa ou com o que você canta, a sua adoração é falsa. E mais do que isso, os puritanos entendiam que somente os corações regenerados e sob as operações do Espírito Santo é que podem oferecer a Deus adoração verdadeira. Porque só um coração regenerado
tem as suas afeições transformadas e se submete ao senhorio do Senhor Jesus. Segundo, para os puritanos, a adoração é uma resposta ao conhecimento revelado de Deus. Preste atenção. A adoração é uma resposta ao conhecimento revelado de Deus. Stephen Chernock, em um de seus sermões, disse que, abre aspas, a adoração é um ato do entendimento, que se concentra sobre o conhecimento das excelências de Deus e sobre os pensamentos a respeito da majestade dele. Fecha aspas. Assim, meus irmãos, a adoração é composta de conhecimento teológico. A substância da adoração é teologia. O que nós oferecemos a Deus quando cantamos é teologia. Você não aprende, então, os atributos comunicáveis ou incomunicáveis de Deus, ou a ordem da salvação, ou mesmo sobre a escatologia para discutir e fazer polêmica. Você estuda teologia porque você quer adorar melhor a Deus. Teologia deve levar à piedade e à humildade. Por isso, a verdadeira piedade cristã é a adoração. Andar em Jesus, estar numa íntima e inseparável relação com Ele, desenvolver a nossa fé, todas essas coisas devem ter como alvo a exaltação e a glória do nosso Deus. E nisso nós rendemos graças. Porque nós louvamos a Deus e o exaltamos por sua beleza, pelo seu poder, pela majestade e o senhorio dele sobre a criação e sobre as nossas vidas. E não é só quando nós viemos à igreja e adoramos a Deus, mas é no oculto do nosso quarto, quando nós passamos por nossa aflição, é que a nossa teologia se mostra. Nós fazemos isso também, o louvando pelo que ele fez. E por isso, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Filho que se fez carne em amor por nós, a sua igreja. Bendito o Espírito Santo por sua consolação e as operações graciosas que têm sido derramadas no nosso coração. Então, Paulo, quando diz crescendo em ações de graças, ele usa uma palavra que dá a ideia de algo que encheu e se multiplicou de tal forma que transbordou. Adoração é teologia transbordando do coração. E essa é a resposta que Deus espera de nós à medida que nós caminhamos na fé. Então, deixe-me concluir este breve sermão com algumas aplicações. Considerando, então, que a vida cristã é uma vida em Jesus, que você precisa desenvolver a sua fé e que a nossa teologia deve resultar em adoração, eu gostaria de te sugerir 3 coisas que não podem estar de fora da sua lista pessoal de fim de ano, projetando o ano seguinte. Primeiro, privilegie a posição de Cristo em sua vida. Dê a Cristo a primazia que Ele deve ter na sua vida. O que você precisa, então, não é saber como viver uma boa vida aqui. Nós queremos uma vida boa, não é mesmo? Quando começa o novo ano, é isso que nós almejamos. Mas o que nós precisamos chama-se Evangelho. Você precisa, então, de Jesus na sua vida. O Evangelho diz que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, habitou entre os homens, foi humilhado, morto, ressuscitou e foi assunto ao céu. E todo aquele que nele crê tem nova vida, vida eterna. Portanto, o que você precisa não é se vestir de folhas de figueiras, como os nossos primeiros pais, e estar confortável e bem apresentável para si próprio. O que você precisa é se revestir de Cristo, e, portanto, priorize a Cristo. Segundo, dedique-se ao aprofundamento teológico nesse ano seguinte. É a teologia que você conhece que dita a sua resposta em seus relacionamentos e na sua vida com Deus. Por esse motivo, você precisa de mais do que um manual de como crescer mais no ano seguinte, como enriquecer mais no ano seguinte. Não é disso que você precisa, porque isso não é suficiente. O que trará desenvolvimento real para você é o quanto de Deus e da sua majestade transbordam do seu coração. E, portanto, explore os temas teológicos, leia bons livros, busque orientação para isso, mas não avance mais um ano inerte e pobre de conhecimento e da glória de Deus. E por último, a última aplicação que o texto nos sugere: alegre-se em Deus. A vida cristã deve ser celebrativa.
Nós fazemos isso semana a semana. Ações de graças devem ser algo enraizado no seu coração. Se você refletir sobre aquilo que Deus tem feito e fará em nós por meio de Jesus, você precisa murmurar menos então. Uma postura inconformada, infeliz, ingrata e cheia de lamúrias não convém à igreja de Jesus e aos santos. Por isso, alegra-se em Deus. Celebre Jesus. Encha o seu coração da graciosa obra de Deus em Jesus e sua vida transbordará de uma alegria que vai se estender daqui dessa vida à eternidade. Que Deus derrame sobre o seu povo sua eterna bênção e nos leve ao encontro de Cristo, que fará tudo novo outra vez. Oremos ao Senhor.